Olá, bem-vindos ao Cantáguas e ao ciclo de conferências e palestras do nosso Congresso Científico-Cultural. Nesta palestra de abertura, eu vou falar um pouco sobre a anatomia da glândula pineal e por que ela é tão importante para nós. Depois, nós teremos mais conferências e, entre elas, vamos falar um pouquinho da ação da glândula pineal, das suas sutilezas e vamos falar sobre o canto coral e a glândula pineal. Por enquanto, vamos compreender um pouco o que é essa glândula e como ela funciona. Sucintamente, é claro, mas o suficiente para que nós a compreendamos com um pouco mais de profundidade. Muito bem. Então, nós vamos fazer um ciclo de 3 pequenas palestras a respeito da glândula pineal. E, ao lado das informações científicas que eu vou transmitir a vocês aqui, eu vou estimular bastante, através de algumas provocações, que nós nos permitamos invadir, se eu posso dizer assim, o nosso raciocínio, o nosso senso de busca pela verdade e transitar por algumas ideias muito interessantes, que vão muito além do que nós atualmente conhecemos através da ciência. Tá bem? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a glândula pineal nos seus aspectos anatômicos e um pouquinho da sua fisiologia, só para a gente introduzir no assunto. Mas antes disso, eu queria trazer essa frase aqui como uma ideia para que a gente compreenda as 3 palestras como um todo. Eu vou ler aqui em voz alta para a gente. Quando alguém aceita verdadeiramente um trabalho, mesmo que nesse período ele experimente problemas, a consciência vive em equilíbrio e fica feliz, porque está realizando a sua missão. Ali ela não abre possibilidades para a instalação de padrões distorcidos e caminha naturalmente em direção ao ponto de harmonia entre a vontade da alma e a necessidade do espírito. Eu acho que essa frase sintetiza este trabalho que nós estamos apresentando aqui. Então vamos lá. A glândula pineal tem esse nome por conta da sua semelhança com uma pinha, mas outros autores também já a descreveram com outros formatos e deram outros nomes. A mim, eventualmente, ela pode parecer uma pinha, mas às vezes ela me parece um pequeno caroço de azeitona, ela parece às vezes um pequeno dedinho de criança, mas enfim, o termo foi cunhado majoritariamente em função da sua semelhança com uma pinha. Do ponto de vista embriológico, a glândula pineal, o coração, perdão, ele se forma 21 dias após a fecundação. E essa estrutura que vai ser o coração do feto, ela nasce entre os hemisférios cerebrais e depois, na sequência, ela desce para o tórax. Nessa descida, ela vai construindo esse trajeto através da multiplicação celular. Então, ela vai deixando para trás um rastro, entre aspas, um complexo circulatório, que vai envolver a estrutura que será a glândula pineal futuramente. Isto para nós já sugere uma provocação, porque existem relatos e existem até alguns trabalhos interessantes mostrando a relação entre a mente e o coração. Isso não é nada novo para nós todos, e acaba encontrando em bases fisiológicas e até embriológicas alguns argumentos que podem sustentar essa ideia, né? Essa última frase, assim como a dor referida, certos padrões cardíacos são captados pela pineal, nós vamos entender por quê mais lá para frente, quando nós estudarmos um pouco do estímulo magnético da glândula pineal. Então vamos lá. A glândula pineal ela se situa bem no centro da cabeça, bem no centro do cérebro. E nessa próxima imagem aqui está mais interessante, uma característica anatômica bem sugestiva da glândula pineal é que ela fica exatamente no centro entre os 2 folhetos do tálamo, que é essa estrutura número 7. Aqui acho que está um pouquinho mais fácil de ver. A estrutura número 3 ali é a glândula pineal e ela está exatamente no centro entre os folhetos do tálamo. Tá? Ao lado disso, ela tem conexões com a comissura posterior, tem conexões com o núcleo supraquiasmático, tem conexões com as amígdalas cerebrais, tem uma conexão fortíssima, óbvio que nós estamos vendo com o tálamo, e também com o hipotálamo. E essas conexões com o hipotálamo é que vão
nos fazer compreender. Depois, acho que na segunda ou na terceira palestra, por que eventualmente nós temos comportamentos e atitudes que às vezes não gostaríamos de tomar. E quando as tomamos, muitas vezes nós acabamos nos recriminando ou nos arrependendo ou eventualmente nos questionando por que é que agimos daquela forma se não queríamos fazê-lo. Tá bem? Então vamos avançar um pouquinho. É uma palestra curtinha, eu vou dar apenas algumas indicações. A glândula pineal, ela bom, do ponto de vista fisiológico, a função mais conhecida dela é a de secreção da melatonina, que faz a regulação do ritmo do sono-vigília. Então, ela estimula, ela é liberada, essa melatonina, quando a claridade se vai. E então nós temos o fenômeno da escuridão, da noite, da penumbra, estimulando a liberação de melatonina. E quando o dia amanhece, há um bloqueio, há uma diminuição da secreção dessa substância. E ela tem implicações muito interessantes, tanto no nosso ritmo, quanto na nossa estimulação, quanto no nosso senso de atividade, enfim. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Nesse momento eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre alguns tipos de estímulos que a glândula pineal recebe. Então, a gente avança um pouquinho para a parte fisiológica. A via mais conhecida de estimulação da glândula pineal é a estimulação visual, a luminosidade, que entra pelos olhos, que estimula o nervo óptico. Esse estímulo ele vai fazer um trajeto bem curioso, ele vai descer até um gânglio cervical e depois vai subir em direção à glândula pineal. Então ele faz uma alça, esse estímulo visual, a luminosidade, ela faz uma alça, entra pelos nossos olhos, desce até o pescoço, depois ela sobe e vai fazer o estímulo na glândula pineal, que tem estruturas que são sensíveis a esse estímulo provocado pela luminosidade. O que é muito interessante é a gente observar, lá na terceira palestrinha, que o som vai também ter um estímulo muito interessante na glândula pineal, porém, ele vai ter um estímulo por mais de uma via. Nós vamos ter um estímulo neuronal e vamos também ter um estímulo mecânico vibratório. E isso vai ser interessante depois, quando a gente compreender esses mecanismos. Tá bem? Eu coloquei aquela palavrinha ali de Zeitberger, porque os Zeitbergers são formas de nós estimularmos a glândula pineal através de fenômenos externos. Então eu vou dar alguns exemplos de Zeitbergers. Né? Então a gente tem o Sol, que é um Zeitberger diário, então ele controla o estado de vigília, o estado de sono, controla os hormônios sexuais masculinos. A Lua é um Zeitberger também, que estimula a pineal, porém a sua periodicidade é mensal. Então existe toda uma gama de efeitos que as glândulas sexuais femininas, as gônadas, os ovários, né, eles recebem desses fenômenos externos e hoje isso está bastante sedimentado e bastante estudado aí através de trabalhos científicos. Da Lua também tem um tipo de estímulo, é um Zeitberger anual, visto que nós temos 9 ciclos completos lunares na gestação humana. Algumas outras espécies de animais têm gestações com outras periodicidades, mas também sob efeito de lunação. Outro tipo de Zeitberger são essas redes mentais formadas por campos magnéticos inconscientes. Por exemplo, casais que dormem juntos e pessoas que dividem o quarto. Pessoas que dividem o quarto, isso é um fenômeno bastante comum e talvez até mais conhecido. É muito comum mulheres que trabalham juntas, ou irmãs, ou mesmo em conventos, existe uma tendência a uma aproximação do ciclo menstrual. E isso é bem curioso e bastante comum. E casais que dormem juntos também. Eu tenho relatos, por exemplo, na verdade, estudos de pacientes com um fenômeno bastante curioso. Eu tenho um casal de pacientes, por exemplo, que o marido tem sintomas pré-menstruais, então ele detecta quando a esposa vai menstruar, porque ele acaba tendo sintomas que são mais comuns da tensão pré-menstrual feminina, e isso é um fenômeno curioso, que é ocasionado por essa formação dessas redes mentais. Muito interessante. Depois nós podemos avançar nesses assuntos também. Ok? Então vamos lá.
Falando só um pouquinho do ponto de vista macroscópico da anatomia da glândula pineal, ela é envolta por uma capa de tecido conjuntivo, formando alvéolos. Isso nós vamos ver agora em alguns cortes histológicos, em alguns cortes de microscopia convencional e microscopia eletrônica. Existe uma tendência para se denominar a pineal como um complexo e não simplesmente como uma glândula pineal, em função dela apresentar, além da sua função endócrina, também a função sensorial, uma vez que ela detecta estímulos tanto luminosos quanto auditivos e vibratórios também. Muito interessante isto, né? Também são encontradas algumas variações de tecidos na glândula pineal, porque ela tem células embrionárias totipotentes. Então, essas células podem se diferenciar em estruturas específicas, como essas que a gente está vendo aí no slide, pelo, unha, etc. É um órgão extremamente irrigado, proporcionalmente. Lembrem-se que a glândula pineal ela é muito pequenina, ela pesa aproximadamente 500 miligramas e ela tem uma dimensão aproximada aí de mais ou menos 25 milímetros no seu diâmetro mais largo, né, no seu diâmetro longitudinal, e mais ou menos 10, 12, 14 milímetros de diâmetro transverso em seres humanos. O que é mais interessante é que nós vamos falar um pouquinho sobre esses campos magnéticos aí gerados por atividade coletiva. Estou fazendo um pequeno spoiler da terceira palestra. Tá legal? A glândula pineal ela é formada por células chamadas pinealócitos, entre outros tipos celulares, e a glândula pineal pode acumular alguns tipos de estruturas cristalinas. Essa estrutura cristalina, que são cristais de apatita ou de fosfato de cálcio, na sua maioria, existem outros componentes minerais também chamado de hidroxiapatita ou fluorapatita e clorapatita. Esses são os mais comuns, a hidroxiapatita. Do ponto de vista macroscópico ainda, esses cristais vão reproduzindo no seu formato as circunvoluções cerebrais por pressão licórica. A pressão do líquido cefalorraquidiano ela vai causando como se fossem impressões, ela vai amassando a glândula pineal e depois ela termina por estruturar a forma como a pineal se apresenta macroscopicamente. Nós vamos avançar um pouquinho, nós vamos falar dessa história dessas lamelas aí, que são as camadas que envolvem a glândula, os cristais da glândula pineal, e vamos entender que esses cristais são sensíveis à pressão. Isso é uma característica chamada de piezoeletricidade. Para nós, na ultrassonografia, isso é um termo comum, é corrente em função da física do ultrassom, porque no ultrassom nós utilizamos cristais piezoelétricos nas extremidades dos transdutores que têm a capacidade de transformar um estímulo elétrico em um estímulo sonoro e depois, no sentido contrário, buscando o eco que o tecido devolveu, né, que informou, fazendo com que esse som se traduza novamente em um fenômeno elétrico e isso produz uma imagem na tela. Na glândula pineal, nós vamos ver que são vários os fenômenos, os estímulos capazes de fazer a deformação muito rápida dos cristais de hidroxiapatita e essa deformação ela tem dois tipos de resposta. Essa deformação ela vai produzir um fenômeno elétrico e depois neuroquímico e também essa deformação ela vai ser devolvida como uma pressão de retorno no próprio tecido da glândula pineal e como a pineal é cheia de cristais, esse fenômeno, ou esse estímulo, eventualmente vai sofrer o que nós chamamos de aprisionamento de campo. Porque uma vez que ele é devolvido ao tecido, ele vai se chocar com um novo cristal, causar uma nova deformação, nessa devolução se choca com outro cristal, então parte do estímulo acaba ficando retido por um tempo maior na glândula pineal. Isso vai determinar a intensidade e a duração ou a permanência desse estímulo da glândula pineal. Eu estou sendo um pouquinho mais técnico agora, mas para que a gente compreenda um pouquinho mais alguns aspectos na segunda palestra sutis, que nós vamos falar um pouquinho mais de comportamento, e depois o que o canto coral tem a ver com isso tudo, tá bom? Esse aqui é um pequeno gráfico só para a gente entender que o campo magnético, que nós vamos estudar um pouquinho mais daqui a pouco, ele estimula os cristais e depois esse estímulo é devolvido, tá bom? Do ponto de vista textual, uma onda magnética, por exemplo, ela se choca contra o cristal, é repelida por ele,
redirecionada a outro cristal, que também a repele, formando o conceito de sequestro de campo, ou aprisionamento de campo. Tá bem? E na segunda palestra nós vamos falar que essa informação armazenada no tálamo vai ser repassada ao hipotálamo, e a partir dali os 4 principais núcleos de comportamentos psicobiológicos vão ser estimulados. Isso a gente vai falar um pouquinho depois. Eu vou passar rapidamente algumas imagens de cortes histológicos para vocês conhecerem um pouquinho como é a pineal por dentro. Essa imagem mais arroxeada, em forma, parece uma cebola cortada ao meio, no canto esquerdo, embaixo ali, já é um cristal, mostrando as camadinhas de cristais, né? Formando essas lamelas, essas camadas concêntricas. Quando a gente aumenta essa glândula pineal para 100 vezes, começa a aparecer esses pequenos flocos, parece um chocolate crocante, né? Então, tem que ter um pouco de imaginação para chamar de chocolate crocante. Mas a gente começa a ver esses cristais e alguns deles são retirados, são fraturados e começam a aparecer esses alvéolos, esses saquinhos formados de tecido conjuntivo. Dentro desses alvéolos se localizam os cristais. 390 vezes nós começamos a observar a microcirculação na glândula pineal. Vamos aumentando um pouco mais, vão aparecendo mais essas estruturas cristalinas. Com 650 vezes a gente vê como é complexa essa trama. E é muito interessante a gente se aproximar dessa informação para conhecer um pouquinho mais do que a gente é formado, né? 800 vezes esses cristais vão mostrando aquelas conformações que foram moldadas pela pressão licórica, né? 1000 vezes, 6.900 vezes um cristal fraturado mostrando essas camadinhas de cebola da qual eles são formados, e 22.500 vezes, então esses cristais vão sendo cada vez mais estudados. Boa parte desse trabalho que eu estou apresentando para vocês foi retirado da magnífica tese do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que na sua tese de mestrado nos trouxe muito conhecimento acerca da ultraestrutura da glândula pineal e muito do seu funcionamento. E é um grande defensor das respostas mais sensíveis que a glândula pineal pode nos trazer a respeito de fenômenos externos. Tá bem? Então, daqui a pouco, na próxima aula, a gente continua um pouquinho com a parte sensível, são sutilezas da glândula pineal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, depois nós nos falamos aí, nós vamos entrando em contato. Até já. From Brazil, Il Coral por Amor, conducted by Murilo Bortolozzi, Per Crutzen.